nossa primeira questão para aprofundamento desse capítulo 3. Então, nós vamos resolver 2 exercícios dentro desse tópico de função polinomial de primeiro grau, tá bom? Eu fiz na verdade, eu fiz na nossa aula anterior um exemplo extremamente numérico, né, onde nós damos conceitos mais algébricos, e aqui vou pegar uma situação contextualizada para a gente poder discutir a questão contextualizada e assim estudar os tópicos presentes nela, utilizando as ferramentas da função polinomial de primeiro grau, tá bom? Então vamos lá. Uma torneira de vazão constante despeja 20 litros de água por minuto em um reservatório inicialmente vazio. A capacidade do reservatório é de 600 litros. Seja V o volume de água no tanque T minutos após a torneira ser aberta, até que o reservatório fique cheio. Então vamos entender a situação. Eu tenho uma torneira. Ela tem uma vazão constante. O que significa uma vazão constante? A quantidade de água que sai dessa torneira é sempre a mesma, tá? Digamos que você não fica ali regulando para ela sair mais ou menos água. Você abre e deixa. Aí a vazão vai ser constante. E essa vazão é de 20 litros por minuto. Então, ou seja, a cada 1 minuto você sabe que saiu 20 litros de água. Esse reservatório, inicialmente, ele estava vazio. A capacidade do reservatório é de 600 litros, então imagina lá uma caixa e cabe ali dentro daquela caixa 600 litros de água. Essa é a capacidade total, ele está 100% vazio, mas você sabe que conforme vai enchendo cabe ali 600 litros. Seja V o volume de água no tanque T minutos após a torneira ser aberta. Então primeiro vamos anotar os dados do problema, para depois a gente ler o que as alternativas pedem para a gente resolver. Vamos lá. V é chamado de volume. Então, o volume é a quantidade de água, né, que tem no reservatório. T é o tempo. E esse tempo está dado em minutos. T é minuto. A vazão é de 20 litros por minuto. Então, a vazão é de 20 litros por minuto. E a capacidade total do reservatório, é de 600 litros. 600 litros. Então essas são as informações do problema, tá bom? V é volume, T é o tempo dado em minutos, a vazão é 20 litros por minuto e a capacidade é 600 litros. T minutos após a torneira até que o reservatório fique cheio. Então agora nós vamos responder as alternativas. Primeiro, dê a expressão de VT e classifique essa função. O que significa isso? O que dá uma expressão, né? Dê a expressão de VT. Vamos lá. Letra A. O que significa esse VT? O V é o volume, o T é o tempo. Se a gente associar isso aqui a uma função, lembra que nós falávamos que era f de x, uma função na variável x. Aqui é uma vazão, né? Volume em função do tempo. Então é uma função também. É uma função, só que eu chamei essa função de V. E a minha variável, que é o que está alterando aqui, é meu tempo. Então vamos parar para pensar. Dê a expressão de V em função de T. Esse V é o volume. Então, ou seja, eu quero uma expressão que me diga a quantidade de litros que tem no reservatório de acordo com o tempo que passou. Não é essa a ideia? Então vamos imaginar o seguinte. Se a vazão é de 20 litros por minuto, significa que após primeiro vamos começar com zero, né? No tempo zero, que é quando o reservatório está totalmente vazio, eu não liguei a torneira ainda. Então, para o tempo zero, qual vai ser o volume? O volume vai ser zero. Não passou nem 1 minuto, o tanque está vazio. Para o tempo igual a 1, ou seja, se passou 1 minuto, o volume vai ser 20 litros, porque ela despeja 20 litros por minuto. Para T igual a 2, qual vai ser o volume? O volume vai ser 40, já que ele está indo de 20 em 20. Então, se eu quero generalizar isso,
eu vou expandir. Então, para um tempo t, o meu v de t vai ser o quê? De acordo com o tempo que eu tenho, eu sei que ele despeja 20 litros por minuto. Então, meu v de t vai ser 20 vezes t. Então, essa daqui é o meu volume em função do meu tempo. Ou seja, para cada minuto que passa, eu multiplico por 20, que é a quantidade de volume. Ele pede para classificar essa função. É uma função de primeiro grau e, nesse caso, essa função é uma função linear. Ai, Josi, por que é uma função linear? Vamos lembrar, a função linear, ela é do tipo f de x igual a x. Ela tem um coeficiente e uma constante. Olha, 20 é minha taxa de variação, que é o tanto que está variando, e o x é o meu tempo. Então, essa função é uma função linear, ok? Avalie se v é proporcional a t. Bom, o simples fato de nós termos encontrado como resposta uma função linear já caracteriza que sim, essa função ela tem proporcionalidade, ela é proporcional, porque a função afim não tem proporcionalidade direta, mas a função linear tem. E a expressão que nós achamos é de uma função linear. Então, ele pede, avalie se v é proporcional a t. Sim, v é proporcional a t, pois a função é linear. Em outras palavras, à medida que o tempo cresce, o volume de água cresce na mesma proporção, ok? Letra C. Calcule o volume de água no reservatório 8 minutos após a torneira estar aberta. Então, vamos lá. Letra C. Ele pede para a gente calcular o volume depois de 8 minutos. Bom, a nossa função é essa. Então, nós vamos usar ela o tempo todo. Então, 20 vezes T me dá o volume, que é a minha função. Então, se eu quero calcular isso após 8 minutos, basta eu substituir o meu tempo por 8. 20 vezes 8, 160 litros. Então, ou seja, o volume no meu reservatório 8 minutos após a torneira ter sido aberta é 160 litros. Letra D. Determine o instante T em que o tanque estará cheio e indique o domínio e o conjunto imagem dessa função. Então vamos lá, vamos tentar entender o que isso quer dizer. Eu quero determinar o instante em que o meu reservatório ele vai estar completamente cheio, certo? Eu preciso saber depois de quanto tempo que isso acontece. Como que eu vou fazer isso? Como é que eu vou descobrir depois de quanto tempo que isso acontece? Primeira coisa que eu preciso é encontrar a capacidade total do meu reservatório, né? Deixa eu fazer aqui no cantinho, letra D. A quantidade total que cabe no reservatório, que é a capacidade dele, é 600 litros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a mesma função, obviamente, que ela é a função para o problema, e vou igualar isso a 600. Por que eu vou igualar isso a 600? Igualando a 600, eu sei que é o resultado final, ou seja, a capacidade total do meu reservatório. Meu reservatório, a capacidade total dele é de 600 litros. Então, agora eu simplesmente isolo o meu T. Então, isso aqui vai ser 600 dividido por 20. Posso simplificar um zero com esse. Então, T é igual a 30. Então, ou seja, após 30 minutos, o meu reservatório vai estar completamente cheio, ok? Então, recapitulando, pegamos uma situação contextualizada, trazemos essas informações para uma expressão matemática, né, uma fórmula, que foi essa daqui. Então, descobrimos o volume da nossa função. Vimos que é uma função linear, porque ela se comporta dessa forma, e depois a gente vai respondendo as perguntas. É proporcional? Sim, porque é uma função linear. Encontramos a quantidade de litros depois de um certo período de tempo. Se você observar, a gente simplesmente fez uma substituição. E aqui nós encontramos o tempo, que é
o valor correspondente ao fato do meu reservatório estar completamente cheio. Então, assim, a gente conclui o primeiro exercício de questão para aprofundamento. Espero que tenha ficado claro. Vou resolver aqui com você agora a nossa segunda questão para aprofundamento, mais uma questão envolvendo aí a função polinomial de primeiro grau, onde nós vamos, né, ler o problema, retirar as informações da situação problema, passar para uma linguagem matemática e assim solucionar. Então vamos lá. O custo de uma corrida de táxi é constituído por um valor inicial Q0 fixo, mais um valor que varia proporcionalmente à distância D percorrida nessa corrida. Sabe-se que em uma corrida na qual foram percorridos 3,6 km, a quantia cobrada foi de R$ 8,25. E que em outra corrida de 2,8 km, a quantia cobrada foi de R$ 7,25. Ele pede para calcular o valor inicial e pede para saber quantos quilômetros, né, foram rodados, sabendo que o taxista arrecadou R$ 75. Bom, primeiro vamos entender o problema. Esse é o exemplo típico, né? Foi o exemplo que eu usei, inclusive, a situação, né, que eu usei para exemplificar o conceito de função, que é essa relação de dependência. Nesse caso, a dependência é o valor que o taxista cobra de acordo com a quilometragem rodada. E aí eu tenho aqui as informações, né, que é distância percorrida e valor. Eu tenho isso em dois pontos diferentes. Então, ou seja, para cada valor de quilometragem rodada, eu tenho os valores correspondentes. E aí, com isso, nós vamos encontrar o valor inicial, que é esse valor fixo denominado bandeirada. E na letra B, nós vamos encontrar a quilometragem rodada, sabendo a distância total sabendo o valor total que esse taxista arrecadou no final de um dia de corrida, tá bom? Então, primeira coisa, vamos anotar aqui os dados do problema, lembrando que esse exercício, pelo fato de trabalhar com um valor fixo e um valor que varia, já está nítido, né, aqui para mim, que esse é um exemplo claro de uma função afim. Né? Lembrando que a função afim é do tipo f de x igual a ax mais b. Por que é uma função afim? Porque eu tenho um a, que vai ser o valor que o taxista cobra de acordo com a quilometragem rodada, e eu vou ter o b, que é o valor fixo que esse taxista cobra, que é a bandeirada, né? Então vamos anotar aqui os dados do problema. Eu sei que se ele fizer uma corrida de 3,6 quilômetros, o valor que vai ser pago no final vai ser de R$ 8,25. Já se a distância percorrida for de 2,8 quilômetros, o valor pago pela corrida vai ser de R$ 7,25. O que eu preciso fazer agora é pegar essas duas informações e substituir na minha função. Lembrando que a quilometragem rodada é o meu x. Então, para a gente fazer a associação, isso aqui representa meu x e isso aqui representa o meu f de x, ok? Então, vou substituir esses valores no problema. Então, vamos lá. 8,25 é igual a A vezes 3,6 mais B. Fazendo a mesma coisa com o de baixo, 7,25 é igual a A vezes 2,8 mais B. Observe, então, que eu tenho aqui um sistema. Por que eu tenho um sistema? Porque eu tenho duas equações e essas duas equações elas estão interligadas. Né? Se você lembrar do capítulo de equação que nós estudamos, é exatamente isso que eu tenho. Eu tenho duas equações de primeiro grau e em cada uma dessas equações de primeiro grau eu vou relacionar as duas e quando a gente relaciona as duas, nós temos um sistema. Bom, eu vou reescrever esse sistema aqui, organizando, né, para ficar bem parecido com a forma como nós estudamos nas aulas anteriores, para não ter confusão. Vou deixar o coeficiente antes da letra, então vai ficar o seguinte, ó, 3,6A mais B igual a 8,25. E eu já vou multiplicar essa segunda equação aqui por menos 1 para poder usar o método da adição. Então, vai ficar menos 2,8A menos, né, multiplicando, eu tenho que multiplicar todos os termos pelo sinal negativo,
menos B é igual a menos 7,25, ok? Agora eu vou usar a técnica da soma. Fazendo essa soma, eu vou ficar aqui com 0,8 mais B menos B é igual a 0, é igual a 1, certo? Então, fazendo aqui a divisão, eu concluo que A é igual a 1,25. Então, eu já sei quem é o meu A. E o que o A significa para mim no problema? O A é o valor que o taxista cobra pelo quilômetro rodado. Agora, eu preciso descobrir, que é o que ele quer, o valor inicial, que é 0. O valor inicial, que é 0, é o valor de B, que é o valor fixo do meu problema. Então, eu vou escolher qualquer uma das duas equações e vou substituir esse valor. Então, aqui vai ficar 2,8A mais B igual a 7,25. Substituindo o A que eu já encontrei, 2,8 vezes 1,25 mais B igual a 7,25. Fazendo essas contas, nós vamos encontrar 2,8 vezes 1,25, 3,5 mais B igual a 7,25. 7,25 menos 3,5, nós temos aqui que B é igual a R$ 3,75. Concluindo assim o que o exercício quer. Ele queria saber exatamente qual era o valor fixo, denominado Q0, que é a bandeirada. Então, esse aqui é o meu Q0, que é o valor inicial. Q0. Então, Q0 é R$ 3,75. Agora, já na letra B, o que o problema pede para a gente fazer? Na letra B, ele quer que a gente encontre quantos quilômetros o carro percorreu, sabendo que a distância percorrida, ele quer saber, na verdade, a distância percorrida, sabendo que o valor foi de R$ 75. Então, agora que eu já encontrei os valores de A e B, eu consigo montar a minha função, certo? Então, a minha função vai ficar o seguinte: f de x é igual a 1,25x mais b, que é 3,75. Então, essa aqui, ó, é a minha função que descreve o comportamento do valor cobrado por esse taxista. E como ele arrecadou no final do dia R$ 75, eu vou pegar essa equação, 1,25x mais 3,75, e vou igualar aos R$ 75, que é o valor que foi arrecadado pelo taxista no final desse dia. Fazendo essas contas, isso aqui vai ficar... Vamos lá. Isso aqui vai ficar 1,25x é igual a R$ 71,25. Fazendo essa divisão, x é igual a 57. Ou seja, para ele arrecadar os R$ 75, esse taxista precisa rodar 57 quilômetros. Rodando 57 quilômetros, ele arrecada no final desse dia de trabalho R$ 75. Respondendo assim as duas perguntas, aqui eu tenho o valor Q0, que é o que pedi no item A, e aqui a quilometragem rodada, que era o que pedi no item B. Espero que tenha ficado claro esses dois exercícios relacionados à função polinomial de primeiro grau.